E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago de novo, né? Aqui a gente está em quarentena em casa, então tá todo mundo aqui. Vai ficar um pouco difícil de manter o ruído de fundo baixo, então já peço desculpas adiantado, mas vamos lá, né? Eu vou começar uma nova série de videoaulas sobre eletrônica analógica, onde o tema vai ser amplificadores operacionais, né? Então a gente vai discutir o que é amplificador operacional, os circuitos básicos, as imperfeições e tudo mais, né? Eu ainda vou dar continuidade às outras aulas, mas é só para ter mais conteúdo girando ao mesmo tempo, né? É, Hoje, então, nessa primeira aula, eu vou falar um pouco sobre o conceito, né, o que é um amplificador operacional, seus terminais, simbologia e tudo mais, né? Mas antes eu gostaria de pedir para você já dar o seu like aqui, ajuda muito na divulgação do vídeo, para que isso possa chegar a mais pessoas, que é o objetivo do canal. Também marca o sininho para você ter notificação quando eu posto novos vídeos. Eu não tenho tanta frequência, então é importante você receber essa notificação quando eu postar o vídeo, para você não perder o conteúdo. E vamos lá, né? Então, amplificador operacional. O que é isso? Um amplificador operacional é um circuito integrado que executa a função de um amplificador diferencial de alto ganho. Sei que isso não ajuda muito na definição, mas vamos pensar o seguinte. Enquanto que o resistor, capacitor, diodo, transistor são elementos, né, são dispositivos eletrônicos construídos até de forma microscópica para ter um elemento único ali, né? O amplificador operacional, assim como o chip, o microprocessador, que seja, ele na verdade é um circuito bem mais complexo, é um conjunto de dispositivos associados ali, né? Falando de. Aí tem um exemplo de circuito, né? Tem transistores, resistores, capacitores, diodo e tudo mais. Ele é um circuito mais complexo que foi construído de uma forma miniaturizada dentro de uma pastilha de silício, melhor dizendo, sobre uma pastilha de silício, né? E essa pastilha foi encapsulada para você poder utilizar nos seus projetos como um bloco, né? Então você tem um elemento que vai interagir com o mundo externo de uma determinada forma e você tem esse bloquinho, né, para você poder utilizar nos seus circuitos. Ele é tido como um dos componentes básicos da eletrônica. Por quê? Porque eu consigo construir diversos circuitos eletrônicos analógicos que têm um amplificador operacional como elemento construtivo básico, como bloco básico, né? E eu estou falando de amplificadores, obviamente, né, o nome dele já diz isso, mas também de circuitos que fazem operações matemáticas, como soma, subtração, integração, filtros ativos, osciladores, condicionadores de sinais, moduladores, etc. E a quantidade, a gama de aplicações é muito grande. Então por isso que ele é tão importante. Ele é um circuito extremamente versátil, beleza? Por isso que é importante falar sobre ele. Como eu falei, a ideia de você encapsular isso, esse circuito mais complexo, esse amplificador, é você ter um bloco funcional. Óbvio, né? Isso tem uma simbologia que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu não preciso necessariamente entender todas as etapas do funcionamento desse circuito para poder utilizar. O que importa é eu pegar esse circuito e fazer um modelo elétrico que vai me dizer como que esse amplificador vai interagir com o mundo externo, ou seja, com os elementos externos que eu vou anexar esse componente, e eu já tenho aí uma forma de usar esse componente num circuito, num projeto, de maneira bem mais simplificada. Essa que é a ideia, né? Vamos fazer um modelo elétrico desse componente e estudar como que esse modelo interage com o mundo externo. É isso aí. Então, na hora de usar o amplificador operacional nos nossos projetos, nas nossas análises, a gente representa ele com essa simbologia, que é esse triângulo com duas entradas, uma positiva e uma negativa, e mais outros três terminais. Então, só para a gente ter a nomenclatura, a primeira entrada lá, terminal positivo, que eu chamei de V+, ali, é denominada como entrada não inversora. A entrada negativa, o V- ali, é a entrada inversora. Obviamente eu tenho um sinal de saída, um terminal de saída. E os outros dois terminais, chamados também de mais VCC, o outro é menos VE ou menos VCC, tanto faz, são os terminais de alimentação. O amplificador operacional é um circuito ativo e ele precisa puxar energia de alguma fonte, uma fonte de tensão contínua, que eu tenho que aplicar ali no meu circuito, para ele poder funcionar. Ele não funciona sozinho, tá? Ele tem que ser energizado. Normalmente, eu uso tensões simétricas, ou seja, o módulo da tensão menos VCC é igual ao da tensão mais VCC. Então, mais 15 menos 15, por exemplo. É normal, não é obrigatório, eu posso usar tensões assimétricas, eu posso usar tensões simples, ou seja, uma tensão positiva e outra terra, mas isso vai depender muito do componente que eu estou utilizando, cada uma tem uma característica. O uso comum, o geral, é tensões simétricas, né? E normalmente o valor dessa tensão está aí entre 5 e 15 volts, né? Óbvio, tem circuitos específicos que podem usar
tensões muito maiores e tem circuitos que vão usar tensões bem menores, né? Mas o usual é isso aí, 5 a 15. Beleza? Além disso, como que eu encontro esses terminais num circuito específico, né? Então, eu peguei aqui um exemplo de dois amplificadores operacionais da mesma família. Então, o TL071 é um chip, né, um encapsulamento que tem um amplificador operacional só. O TL072, que está aqui do lado, ele tem dois amplificadores operacionais no mesmo encapsulamento. A gente vê aqui bem diretamente quais são os terminais. Então, aqui, ó, eu tenho entrada não inversora aqui. Do outro lado eu vou ter duas entradas não inversoras, por sendo dois amplificadores. Eu tenho a entrada inversora, né? Eu tenho os terminais de saída, tenho os terminais de alimentação, né? Vocês podem perceber que no encapsulamento que tem só um amplificador eu tenho mais terminais, né? Eu posso ter mais terminais na minha simbologia, né? Aquilo que eu mostrei é o básico para todos, mas podem ter mais terminais. Neste exemplo, o terminal NC significa No Connection, ou seja, só um terminal para o encapsulamento ter rigidez mecânica, não serve para nada, não tem nada conectado nele. E tem esses dois terminais aqui, que são o offset N1 e N2, que são terminais para compensar offset, que é uma imperfeição que a gente vai discutir mais para frente, né? A gente vai voltar a esse tema mais para frente, mas vocês percebem que é um terminal a mais, porque quando eu tenho mais amplificadores, eles não vão aparecer, né? Eles não são obrigatórios, então é só mais terminais para ter mais funcionalidades, que a gente vai discutir depois, beleza? Mas o básico são aquilo que eu mostrei, são aqueles 5 terminais. Os dois terminais de entrada, o terminal de saída e as duas alimentações. Em algumas simbologias, né, quando eu quero fazer uma análise mais rápida, eu posso até omitir os terminais de alimentação, tá? Que é o que eu fiz aqui. Como eu falei, a gente vai construir um modelo desse amplificador que vai dizer como ele vai interagir com o mundo externo. Esse modelo, basicamente, é isso aqui, né? Então eu tenho uma resistência de entrada entre os dois terminais de entrada. Essa tensão diferencial ali, né, V mais, menos, V menos, vai me produzir uma tensão interna, que é uma fonte interna controlada, que é determinada dessa forma, ou seja, eu tenho um ganho, que é um número escalar, multiplicado pela diferença das tensões de entrada, né? Isso a gente chama de ganho diferencial vezes a tensão diferencial, né? Essa fonte, então, ela vai ser vista pelo terminal de saída tendo uma resistência em série. Então, isso é um modelo Thevenin, você pode perceber, né? E é isso aí que vai fazer essa interação com o mundo externo. Então, um circuito bem simplificado, fácil da gente utilizar. Mas se eu for ser um pouco mais criterioso, tem mais um termo. A literatura até não cobre isso tão diretamente, não, mas é importante falar que existe. Que eu tenho o que a gente chama de termo de modo comum, que é basicamente um ganho também, que multiplica a média das tensões de entrada, né? Por que isso é importante? Porque como eu vou botar tensões diferentes, então, por exemplo, se eu aplicar 3 volts na entrada não inversora e 2 volts na entrada inversora, eu tenho uma diferença, ou seja, uma tensão diferencial de 1 volt, né, que vai ser amplificado pelo ganho diferencial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma média dessas tensões de 2,5 volts. Essa tensão está sendo aplicada simultaneamente às dois terminais. É o que a gente chama de tensão de modo comum. É uma tensão importante porque se eu tiver qualquer flutuação de terra ou coisa assim, ela vai aparecer nos meus terminais de entrada. E essa tensão ela é amplificada pelo ganho de modo comum do amplificador. Não, esse ganho não é um ganho desejável, mas é um ganho que aparece. Então é interessante a gente pelo menos marcar que existe esse termo, porque no amplificador real ele é importante. Beleza? Tá. Agora, o que é interessante? Que quando a gente constrói e projeta um amplificador operacional, a gente projeta esse circuito com algumas características. Dentre elas, nós temos as seguintes. Eu quero uma resistência de entrada muito grande na ordem de centenas de mega ohms a alguns giga ohms, é muito grande mesmo. A resistência de saída é muito baixa, na ordem de uns 300 ohms. Pode parecer que não é muito baixo, mas pela carga que esse amplificador operacional consegue atender, é uma resistência relativamente baixa. O ganho diferencial é muito grande, na ordem de centenas de milhares de volts por volt, né? E o ganho de modo comum é muito baixo, de algumas dezenas de volts por volt. Então, e aí, com essas características, né, a gente pode criar uma simplificação no funcionamento do amplificador operacional, que é chamado de modelo ideal, que é a seguinte. Eu considero, então, para as minhas análises em meus projetos, que a resistência de entrada é infinita, que a resistência de saída é nula, que o ganho diferencial é infinito
que o ganho de modo comum é nulo e que a banda passante, a BW, é infinita. O que significa? Significa que esse funcionamento se mantém para todas as frequências, né? Obviamente, esse modelo ideal vai criar impactos em relação ao mundo real, né? Então, as características reais do amplificador, as suas imperfeições, elas vão ter que ser abordadas, mas a gente vai fazer isso mais para frente, beleza? Por enquanto, a gente vai fazer a consideração que o nosso circuito é ideal, beleza? E aí o nosso modelo fica assim, né? Nós temos então uma resistência de entrada infinita, nós não temos resistência de saída, e a minha tensão de saída é basicamente o ganho diferencial vezes a diferença das tensões de entrada. Só isso, beleza? E isso obviamente já tem algumas implicações. Por exemplo, a corrente de entrada do amplificador tem que ser zero, porque a resistência de entrada é infinita, e que eu não tenho efeito de carga, ou seja, a tensão de saída não varia com a carga. Beleza? Agora, infelizmente, existem limitações do meu modelo que são intransponíveis, ou seja, mesmo que eu tenha o modelo ideal, eu não posso ignorar. Que é, primeiro, o amplificador operacional ele puxa energia de algum lugar, né? Então ele não tem capacidade de potência infinita. Então significa o seguinte, que mesmo que a carga não varie nesse meu modelo, eu não posso ignorar que existe uma limitação de corrente. E normalmente essa limitação de corrente na saída do amplificador operacional é na ordem de 20 a 25 mA. Lógico, de uso geral. Cada amplificador pode ter uma especificidade diferente, né? E aí, ou seja, eu tenho que garantir que eu não vou exceder esse limite. Porque o próprio amplificador operacional não vai deixar eu exceder. Se eu tentar puxar mais do que 25 mA, ele vai saturar a corrente e vai mandar tensão para o espaço. Então não vai funcionar mais como amplificador. Por outro lado, como eu tenho ainda a tensão de alimentação, eu não consigo gerar na saída do amplificador operacional uma tensão maior do que a alimentação. Ele não tem efeito boost, né? Então eu tenho essas saturações como limitações que eu não posso ignorar mesmo no modelo ideal. Beleza? Bom, e como é que eu uso esse amplificador, né? Se eu for usar ele aberto, simples assim, eu vou ter uma configuração que eu chamo de configuração comparadora. Né? Como que ela funciona? Eu aplico duas tensões diferentes nas entradas e a minha saída vai ser uma saturação positiva, se a tensão não inversora for maior do que a tensão inversora, né? Porque aí eu teria minha saída, né? O ganho diferencial infinito, vezes essa diferença de entrada, tendendo a um valor infinito positivo, como o meu circuito satura, ele satura na alimentação positiva. Se acontecer o contrário, a tensão da entrada inversora for maior do que a tensão da entrada não inversora, eu saturo negativamente. E se for as duas tensões de entrada iguais, eu não sei o resultado, matematicamente falando, porque eu tenho uma diferença zero multiplicada por um ganho infinito. O resultado disso é qualquer coisa, né? Matematicamente falando, não tem uma solução única. Mas, do ponto de vista prático, essa condição é tão irreal, porque ter dois sinais de entrada exatamente iguais, considerando que tensão tem ruído e tudo mais, é tão improvável que não é um ponto que eu tenho que me preocupar agora. Beleza? Então, por que eu chamo isso de configuração comparadora? Porque o circuito compara os sinais de entrada e gera uma saída positiva ou negativa, dependendo do resultado dessa comparação. Esse circuito tem várias aplicações, né? Um exemplo aqui para o funcionamento disso com uma forma de onda mais dinâmica, estou mostrando aqui uma tensão de entrada não inversora, que é uma dente de serra, e vou aplicar uma tensão na entrada inversora, que é uma rampa. Né? Para a gente saber como que é a saída, basicamente aqui eu vou simplificar marcando os pontos de encontro das duas formas de onda, separando essa forma de onda em trechos. Né? Então, no primeiro trecho, a gente pode ver que a tensão vermelha, a inversora, ela está sempre acima da tensão preta. Então, quer dizer que a minha entrada inversora está maior do que a minha entrada não inversora, eu saturo negativo. Se, passando esse novo trecho, né, onde as condições se invertem, eu tenho que saturar agora positivo. Quando a tensão V1 cai de novo, eu volto à condição inicial e aí eu posso ir desenhando cada trecho e vou formando aqui a minha comparação. Né? Então eu vou mostrar para cada intervalo de tempo como que está a comparação das duas entradas. Eu posso usar isso para alguma coisa útil. Né? Por exemplo, isso é a base de um PWM, esse exemplo. Né? Eu posso usar isso para tomada de decisão, que seja. Né? Obviamente, essa configuração é uma configuração importante,
Mas se eu só pudesse fazer isso com o amplificador operacional, talvez ele não seria um circuito tão versátil, né? A gente vai discutir na próxima aula como que a gente pode alterar o funcionamento do amplificador operacional colocando elementos externos. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima, tchau!